Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui nesta noite para mais um culto de edificação, onde venhamos cultuar ao Senhor, nos edificar também, aprendermos mais da palavra do Senhor. Não sou pregadora, mas obedecendo a ordem do meu pastor, estou aqui hoje para trazer a palavra pela misericórdia do Senhor. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através dos meus lábios. Vamos fechar nossos olhos para mais uma palavra de oração. Soberano Deus eterno, Deus santo, Deus maravilhoso. Pai, estou aqui nesta hora, meu Pai, para reconhecer diante de Ti que eu não sou nada, que eu não tenho nada e que eu não posso nada. Quero Te pedir perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por tudo que eu cometi, Deus, que entristeceu o Teu coração. Eu quero Te pedir perdão nesta hora. Deus, eu quero apresentar também o pecado da Tua igreja. Deus, que o Senhor venha perdoar todos nós, meu Pai. Passa o Teu sangue sobre as nossas vidas, nos purificando a cada dia, nos lavando, Deus, em nome de Jesus Cristo. Fala aos nossos corações nesta hora. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Deus. Em nome de Jesus Cristo, fica à vontade no nosso meio. Pai, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas que o Senhor quer, Deus. Eu quero me esvaziar de mim mesmo nesta hora, para ser cheia, meu Pai, do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos repetir mais uma vez, todos juntos? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? É verdade que nas nossas vidas nós enfrentamos muitos problemas. Podeis assentar? Perdão. Nas nossas vidas nós enfrentamos muitos problemas, muitas dificuldades, né? Mas eu queria tratar nesta noite do nosso olhar para esses problemas, para que possamos nos despertar para uma nova perspectiva, um novo olhar. Como é que a gente está encarando esses problemas? Nós sabemos que as lutas elas são essenciais para forjar o nosso caráter. As lutas são essenciais para nos fortalecer, né, a cada dia, para que possamos estar preparados para quando alcançarmos as grandes conquistas, os grandes propósitos de Deus para com as nossas vidas. E falarei nesta noite um pouco da história de um jovem que ele passou por muitos problemas e ele encarava esses problemas com essa nova perspectiva que eu quero apresentar para vocês nesta noite. Ele encarava os problemas sabendo, tendo a certeza que o Senhor estava no controle de todas aquelas dificuldades. Ele sabia, ele tinha convicção de que tudo aquilo que ele estava passando era a direção do Senhor, que Deus estava no controle, que Deus estava no comando. Esse jovem é conhecido como o jovem sonhador. Acho que todos aqui já devem saber quem é, o nosso jovem chamado José. Vamos aprender um pouco sobre a história de José. Eu creio que os irmãos já sabem. Vamos estar relembrando e ressaltando alguns pontos importantes para a nossa edificação. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, versículo 3 e 4. Diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Bem, para começar, nós sabemos que José era o filho de Jacó. Ele era o filho preferido de Jacó, era o filho mais amado. E a prova disso está aqui na palavra do Senhor. Foi o ato que Jacó fez, dando-lhe uma túnica colorida.
Os irmãos de José já tinham inveja, já odiavam ele, porque sabiam que era o filho preferido de Jacó, né? E aí, quando Jacó deu essa túnica para ele, aumentou mais ainda o ódio e a inveja que eles tinham do seu irmão José. José, ele começou a passar por esses problemas, por essas dificuldades, tão novinho, com apenas 17 anos. Ele começou a enfrentar essas dificuldades. Porém, ele teve 2 sonhos, que foi quando o Senhor começou a cumprir o propósito que ele tinha, os planos que ele tinha na vida de José. Vamos ver onde os sonhos que Deus deu a José, está em Gênesis 37, do capítulo 37, do versículo 5 ao 11. Diz assim: Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que estiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Jacó, mesmo repreendendo José, ele sabia que aquele sonho vinha de Deus, tanto que ele guardou aquele sonho no seu coração. Aqui iniciou o propósito de Deus para com a vida de José. O sonho que Deus estava dando a José iria se cumprir lá na frente. Então José sabia disso, José tinha convicção que aquele sonho vinha de Deus e que ia acontecer, que ia se cumprir, independente do que os irmãos tentavam contra eles. Vamos ver agora que os irmãos de José já estavam maquinando mal contra José, né? O seu pai, Jacó, mandou José... Vou contar um pouco, resumidamente, da história de José, para a gente ressaltar alguns pontos importantes. Os irmãos de José estavam no campo, lá em Siquém, né, cuidando do rebanho, apacentando o rebanho. E Jacó pediu a José para ir para Siquém, para poder ver os irmãos, para saber como estava, se estava tudo bem. E Jacó foi ao encontro dos irmãos lá em Siquém. E o que aconteceu? Quando Jacó estava chegando lá, os irmãos maquinaram contra José. Quando José estava chegando lá, os irmãos de José maquinaram contra ele. Com minhas palavras, eu creio que José estava chegando de lá, eles pensaram: é agora que nós vamos matar José. De tanta inveja, de tanto ódio que ele estava tendo, que eles estavam tendo de José, seu irmão. E aí o que é que eles fizeram? Eles estavam querendo matar José, mas Rúben, ele intercedeu pela vida de José, ele não queria a sua morte. O que foi que Rúben fez? Vamos ver lá. Rúben era o irmão de José também. Vamos ver em Gênesis 37, versículo 21. Diz assim: E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben estava clamando que pelo menos deixasse a vida de José. Também lhes disse Rúben: Não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Rúben estava com o propósito de retornar para pegar José dali daquele poço, dali daquela cova, para retornar para os braços do seu pai Jacó. Mas o outro irmão, Judá, que também não queria a morte, sugeriu que vendesse José. Né? E os irmãos lançaram José naquele poço. José ficou ali naquele poço. O poço era profundo, provavelmente, né, irmãos, que era poço de água, mas o poço não estava com água. Aquele poço estava vazio. Por quê? Porque não era a hora de José morrer. Se aquele poço estivesse com água, José ia morrer e os planos do Senhor não iriam se cumprir. Mas o Senhor estava no controle de todas as coisas na vida de José. Por quê? Porque José amava ao Senhor. Como diz na palavra, nosso tema de hoje, que é Romanos 8, 28.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que amam a Deus. E José amava ao Senhor. Por isso que aquele poço estava vazio. Quando os irmãos de José jogaram ele naquele poço, ele não morreu. Ele ficou lá. Eu imagino, me colocando no lugar de José, é uma situação muito difícil, né? Ele estava lá naquele poço vazio, provavelmente escuro, com um mau cheiro, provavelmente cheio de bichos peçonhentos, né? E o que é que José sentiu naquele momento? Provavelmente ele deve ter sentido medo, né? Porque ele era de carne, como nós. Mas José não pecou. José, em momento nenhum, a Bíblia não fala que José murmurou, que José se revoltou contra o Senhor. Não, José se manteve firme e ele sabia que ali era propósito do Senhor, que se ele estava naquele poço, é porque o Senhor tinha algum plano com aquilo. E eu creio que ele estava meditando, refletindo, vendo as experiências que ele poderia adquirir, né? Porque as lutas, as adversidades da vida nos faz ficarmos mais fortes, né? E adquirirmos experiências até para lá na frente estar ajudando outras pessoas, estar edificando e cumprindo o propósito do Senhor. E eu creio que foi isso que José fez naquele poço. Ele ficou mais forte, mais sábio, ficou adquirindo experiências. E aí chegou o momento de José sair daquele poço. Mas ele saiu e já foi logo para a vitória que o Senhor tinha para ele? Não, ele continuou sendo perseguido. Ele foi vendido aos midianitas. Os irmãos venderam ele por 20 moedas, se eu não me engano. Venderam ele aos midianitas. E onde foi que José foi parar? Lá no Egito, na casa de Potifar. Porém, José em nenhum momento se revoltou. José em nenhum momento murmurou, se rebelou contra o Senhor. E o que eu refleti nesta noite, neste dia em casa, eu estava meditando, eu pensando, meu Deus, por tantas besteirinhas, por tantas coisas, a gente se chateia, muitas vezes a gente quer abrir mão do chamado, do propósito que Deus tem para nós. Meu Deus, imagine essa situação que José viveu. Imagine nossos irmãos de sangue ter ódio, inveja da gente e tentar nos matar, nos vender para um povo distante como escravos. José foi vendido como escravos àqueles midianitas. Ele chegou lá no Egito como escravo. Eu me imaginando, meu Deus, com certeza eu iria murmurar. Me perdoa, Jesus, porque eu preciso a cada dia estar reconhecendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas na minha vida. Eu não posso estar murmurando por pequenas situações, murmurando por pequenas coisas. Nós não podemos, irmãos. Temos que confiar que todas as coisas que acontecem nas nossas vidas é propósito do Senhor, porque nós amamos ao Senhor. Se a gente não amar o Senhor, não acontece. Mas se a gente ama ao Senhor, como diz a palavra, se a gente ama a Deus, tudo que acontece na nossa vida é propósito do Senhor, é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque amamos ao Senhor. E estava sendo assim na vida de José. Ele chegou lá e ele foi para onde? Para a casa de Potifar. José se destacou na casa de Potifar. Vamos ver aqui em Gênesis 39, do 1 ao 5. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, que o Senhor Deus estava com José, né? E tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Tudo que José fazia, prosperava, gente. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Então, tudo que ele colocava a mão prosperava. E assim tem que ser com nossas vidas também. José achou graça em seus olhos e serviam, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Imagine, irmãos, para um homem entregar tudo da sua casa, tudo que ele tinha, a um outro homem que chegou lá no Egito como escravo, é porque realmente era um homem de Deus e que o testemunho dele, ele mostrava que era um homem de confiança, um homem reto, um homem correto diante de Deus. E aconteceu o quê? O 5. E aconteceu o quê? Desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Por causa de José, o Senhor abençoou Potifar. Tudo na casa de Potifar foi abençoado e no campo também.
Então, nós temos que buscar isso, irmãos, buscar ao Senhor, que nossa vida seja assim, que onde a gente chegue, o Senhor venha estar abençoando aquele local, abençoando aquelas vidas através das nossas vidas. Precisamos buscar isso, sermos corretos, sermos homens e mulheres tementes ao Senhor. Amém? Mas acabou aí a perseguição de José? Não. Vamos ver o que aconteceu? Vou falar um pouco agora da fidelidade de José. Mesmo em meio às circunstâncias, os problemas, as dificuldades, José ele sempre se manteve fiel ao Senhor, porque ele tinha certeza que Deus estava no comando e no controle de tudo na vida dele. Vamos ler Gênesis 39, do 6 ao 9. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. O diabo tentando já a vida do irmão. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha a resposta que José deu à abençoada da esposa de Potifar. O diabo tentando ele. Ele tinha razão, olhando pelos olhos humanos, para se revoltar por tanta dificuldade que ele estava passando, por tanta traição. Ele foi traído, ele foi vendido como escravo, foi traído pelos seus irmãos, passando por tanta situação difícil. Ele tinha razão, entre aspas, em se revoltar, em pecar. Razão diante, se a gente olhar pelos nossos olhos humanos, que por menos a gente está pecando, mas mesmo assim ele não pecou. Ele respondeu à mulher de Potifar. Por que ele faria isso ao Senhor? Ele se manteve fiel em todo o tempo ao Senhor, irmãos, porque ele tinha certeza que tudo o que estava acontecendo era a permissão e a vontade de Deus para com ele. E ele não ia se revoltar e nem pecar por conta disso, porque isso fazia parte do propósito. Era a estrada que ele estava caminhando até chegar no propósito que Deus tinha para ele. Deixa eu ver aqui. Nos momentos mais difíceis, Deus está conosco, Nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. E Deus estava com José. O que é que a mulher de Potifar fez? Porque ela ficou revoltada, porque José não aceitou aquele pedido dela. Vamos ver do 10 ao 21, ainda no capítulo 39. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, ela ficava ali todos os dias, tentando a José. Mesmo assim, ele não cedia. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. Saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela, que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o Senhor voltou à sua casa. Olha o que aconteceu. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que ele falava, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu, que ele acreditou nas palavras da sua mulher. E o Senhor de José, o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. E José volta novamente, foi para a prisão. Primeiro ele estava no poço,
E agora ele foi para a prisão. Por uma coisa que ele não tinha cometido, irmãos. Ele foi acusado e foi preso por uma coisa que ele não tinha feito. E muitas vezes nós passamos por certas dificuldades nas nossas vidas e que queremos nos justificar, queremos explicar, queremos fazer diversas coisas para provar que estamos certos, que temos razão, para provar que não é dessa forma. Mas quando é a vontade de Deus, quando aquilo que está acontecendo na sua vida é propósito do Senhor, fique quieto, fique calado, deixe Deus te justificar e Deus completar a obra na sua vida. Porque Deus estava com José ali na prisão. Ele se destacou na casa de Potifar, José entrou na casa de Potifar se destacando, e ele também entrou na prisão se destacando. Ele foi destaque ali naquela prisão. O que é que aconteceu? O carcereiro, no versículo 22, no 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. O carcereiro gostou de José. Foi Deus que colocou ali, né? Tocou no coração do carcereiro para gostar de José. E fez o quê? O carcereiro entregou na mão de José todos os presos. Ele confiou a José para José tomar conta ali de todos os presos que estavam naquela prisão, naquele cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia. José que ordenava. José já chegou tomando ali a direção daquela prisão, porque Deus queria assim. Deus estava no controle da situação. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. O carcereiro ficou tranquilo, porque José chegou ali para cumprir o que Deus queria, né? O carcereiro ficou tranquilo, nenhuma coisa que estava na mão dele. Porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Até na prisão, tudo o que José fazia prosperava. Porque era Deus que estava na vida de José. Amém? E o que é que aconteceu, resumindo? Lá na prisão tinha 2 prisioneiros, que era o padeiro Mó e o copeiro Mó. E eles tiveram 2 sonhos que eles ficaram perturbados, querendo saber a revelação. E José deu a revelação ao padeiro e ao copeiro. A interpretação do padeiro é que ele iria morrer enforcado, né? E do copeiro é que ele iria voltar para o seu ofício, que era do lado do rei. E isso aconteceu. Porém, quando eles saíram da prisão, José falou com o copeiro que era para se lembrar de José naquela prisão. Quando eles saíram da prisão, o padeiro realmente foi enforcado e o copeiro voltou ao seu ofício. Mas ele se lembrou de José? Não. Ele se esqueceu de José. E José continuou ali, naquela prisão. Por 2 anos. 2 anos José ainda continuou ali naquela prisão. Porque diz assim, que depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. E aí ele chamou os magos para tentar interpretar aquele sonho. Nenhum mago conseguiu interpretar. E o copeiro que estava ao lado dele lembrou de José, mas só depois de 2 anos. Lembrou que José tinha interpretado os sonhos dele na prisão, e aí falou ao faraó. O que é que Faraó fez? Mandou chamar José na prisão para interpretar o sonho, porque Deus tinha dado um sonho a Faraó, 2 sonhos, na verdade, ao Faraó, revelando o que iria acontecer no futuro, que seriam aqueles anos de fome, das 7 vacas magras, que iriam comer e engolir as 7 vacas gordas. As 7 vacas magras e feias iriam comer as 7 vacas gordas. Significava aqueles 7 anos de fome que o Egito e todas as terras, né, iriam passar. E aí Faraó tinha que levantar um administrador, uma pessoa que governasse o Egito para saber administrar essa fome, né, para guardar os alimentos, como a gente já conhece a história. E quem foi o homem escolhido por Faraó para fazer isso? José, porque foi o plano de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas da vida de José. Então, José passou por todos esses problemas, por todas essas aflições. Ele estava sendo treinado, ele estava sendo moldado. E ele não pecou contra o Senhor, ele permaneceu fiel ao Senhor, né? E aí, depois que ele já tinha virado governador, estava administrando tudo direitinho, conforme já tinham planejado, porque Deus revelou a questão da fome, então eles conseguiram, conforme a vontade do Senhor, administrar. Quem chegou lá no Egito pedindo socorro porque não tinha alimento? Os irmãos de José, que tinham vendido ele, né, como escravo. Os irmãos chegaram lá. E o que foi que José fez? José poderia, muito bem, agora é minha vez, eu vou me vingar. Eu vou me vingar dos meus irmãos, mas ele não fez isso, porque ele era um homem temente ao Senhor, né? Ele era um exemplo para as nossas vidas.
Ele não fez isso. Vamos ver o que foi que ele respondeu aos irmãos em Gênesis capítulo 50, versículo 20, para encerrar. Os irmãos estavam ali temendo quando descobriram que era José, o governador do Egito, que José estava vivo. Eles ficaram com medo, achando que José ia se vingar, ia mandar matar eles. Mas José era um homem temente ao Senhor. Então, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: Vós bem tentaste mal contra mim, José falando aos seus irmãos. Vós bem tentaste mal contra mim, porém, Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, esse foi o propósito de Deus. José precisou passar por isso tudo para depois se tornar governador. E muitas vezes nós passamos por situações difíceis nas nossas vidas e não entendemos, ficamos questionando ao Senhor, mas não podemos questionar. Temos que, se amamos ao Senhor, temos que saber que aquilo está cooperando para o nosso bem e que o Senhor tem um propósito naquela situação. Amém? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ser fiel, seja fiel, entenda o propósito de Deus para a sua vida e dê o controle ao Senhor. Não tem como você dar o controle ao Senhor e às vezes pegar. Senhor, me dê um pouquinho aqui, deixa que agora é comigo. Essa situação eu faço, aquela o Senhor faz, mas essa aqui é comigo. Me dá um pouquinho o controle e depois eu devolvo para o Senhor. Isso não pode acontecer. Se você dá o controle ao Senhor, se eu dou o controle ao Senhor, Ele tem que controlar todas as áreas das nossas vidas e todas as situações. Amém? Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus os abençoe.